Bem-vindo a mais um episódio da Bíblia Aberta. O meu nome é Luís Ferreira e temos connosco hoje em estúdio Paulo Magalhães. Bem-vindo, Paulo. Olá, obrigado. É um prazer estar aqui de volta. Temos estado a fazer um estudo intensivo sobre a carta de Paulo aos Efésios e hoje estamos, infelizmente, no último episódio desta temporada. Tem sido uma temporada bastante interessante, com vários convidados, onde podemos analisar cada ponto-chave deste livro, cada versículo, cada texto. Por isso, se teve, durante o período desta temporada, não teve a oportunidade de ver algum dos episódios, você pode encontrá-los na Rádio RCS ou no nosso canal da Novo Tempo Portugal. Ao olharmos hoje para este último capítulo de Efésios, nós vemos que esta carta aos Efésios é composta por 6 capítulos e hoje penso que, de uma forma profunda, no último episódio termos visto, nos 2 últimos episódios temos visto a importância deste grande conflito e na batalha onde nós estamos, quer nós tenhamos consciência ou não, quer nós queiramos tomar uma posição ou não neste grande conflito. Nós sabemos que nenhum lugar é neutro, ou estamos perante o exército do Senhor, ou estamos perante as hostes do mal. E neste grande conflito nós somos convidados a fazê-lo. No último episódio vimos a importância até de vestirmos a armadura de Deus, de tomarmos posse dela para podermos, em conjunto, lutar contra as hostes do mal. Hoje vamos começar por fazer uma visão clara daquilo que foram todos estes capítulos do livro de Paulo aos Efésios. Vamos tentar aprofundar de uma forma sucinta ao mesmo tempo aquilo que foi este livro. Qual é o seu papel, qual é o seu significado e qual é a sua mensagem central para nós. Paulo, ao olharmos então nesse sentido, se calhar começaríamos pelo primeiro capítulo. O que é que tu tens a dizer-nos? Isto é começar mesmo pelo princípio, não é? Pelo capítulo 1. Nós recordando aquilo que nós vimos já, não é? Em estudos passados, não fui eu que estive aqui, mas todos nós tivemos a oportunidade de participar. Nós vemos que no capítulo 1 nós encontramos, em primeiro lugar, uma certeza que Paulo quer transmitir ao povo, que é: Deus tem um plano. E esse plano não foi algo que Deus fez improvisado. Deus não foi apanhado desprevenido. Deus não foi apanhado desprevenido, é verdade. Deus teve, logo desde a fundação do mundo, Deus teve um plano para a salvação do ser humano, não é? No seu conhecimento de todas as coisas, não é? Deus, ele sabia aquilo que ia acontecer e Deus já tinha este plano traçado para a nossa salvação. Antes mesmo da fundação do mundo. Antes mesmo da fundação do mundo, não é? E acho que isto é algo que é tremendo para a nossa vida. Porque quando nós compreendemos que temos um Deus que se preocupou desde o início de todas as coisas, em ter um plano de salvação do ser humano, e esse plano envolvia o seu sofrimento, a sua morte, isto para mim é algo que me deixa arrepiado, não é? Porque a imensidão daquilo que é Deus nós nem temos consciência. E acho que é maravilhoso pensar como este Deus maravilhoso que nós temos, não é? Se preocupa connosco a este ponto. Se preocupa em, desde o início, ter traçado este objetivo de querer salvar o ser humano, apesar dos erros cometidos. E também aqui no versículo 1 transmite uma mensagem clara, pelo menos para mim. É que o ponto de partida vem de Deus. Nós muitas vezes pensamos, eu estou em busca da verdade, eu quero conhecer a Deus, e parece que somos nós que o fazemos. Não sei se já aconteceu isso convosco, não é? Mas a verdade é que nós temos um Deus que é Ele que nos busca em primeiro lugar. É Ele que se preocupa connosco, é Ele que sensibiliza o nosso coração através do Espírito Santo, não é? Para que nós tenhamos interesse e queiramos buscá-lo e queiramos experimentar esse relacionamento com Ele para a salvação. Eu acho que é tremendo nós pensarmos que temos este Deus e com esta preocupação, não é? De procurar ter esta relação connosco e também diz mesmo, não é? No versículo 4, desde antes da fundação do mundo, não é? Antes de todas as coisas e por intermédio de Jesus, Deus trouxe este plano maravilhoso para a nossa vida, não é? E é algo que Paulo vem falar sobre este plano e apresenta-o até como um mistério, não é? O mistério da salvação, o mistério de Cristo, não é?
e que este mistério é esta pessoa de Cristo, ter vindo a esta terra, este Deus que é tão grande, tão poderoso, o Criador de todas as coisas, e ainda assim preocupa-se com o ser humano pessoalmente. Preocupa-se em ter uma relação connosco, preocupa-se em querer nos salvar, preocupa-se em realmente buscar ser nosso amigo. Não é aquele Deus... Às vezes, em criança, eu pensava muito em Deus como se fosse o Pai Natal. Ok? Porque é que eu digo isto? Porque eu imaginava aquele Deus lá no trono de Deus, com as barbas brancas grandes, não é? Sentado no trono e a, de alguma forma, controlar aquilo que se passava à nossa volta. Às vezes é essa a ideia que nós temos de Deus. Que é só pedir e Ele dá. É só pedir e Ele dá, não é? Mas Paulo vem falar aqui de um Deus que se preocupa com o ser humano. Eu, pelo menos, é isso que eu vejo nesta preocupação de Deus ter um plano para a nossa salvação, nesta preocupação de Deus de ter tudo pensado desde a fundação do mundo. Eu vejo um Deus realmente que se preocupa connosco individualmente, não é? E é uma demonstração tremenda do amor de Deus por nós. Outro tema que nós vemos aqui neste capítulo, ele encontra-se no versículo 9 e 10, não é? Desvendar-nos o mistério, lá está, da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensão da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, não é? Isto é central neste capítulo, e eu diria mais, isto é central por todo o livro de Efésios, de que Cristo é a razão de todas as coisas. Tudo converge para Jesus e tudo é através de Jesus. Quando nós olhamos para este plano que nós estamos a fazer aqui referência, o facto de Deus Filho, o facto de Jesus ter vivido o que viveu, ter tido esta caminhada com o ser humano desde a criação, porque em João nós vemos que nos diz que o Verbo estava desde o princípio, não é? E que todas as coisas foram feitas através dele. Então, ele estava na criação do homem. Foi através dele que foi feita esta criação. E esta caminhada, esta história que foi sido traçada ao longo do tempo, infelizmente com um ponto muito negativo, que é a queda do homem, mas ainda assim vemos um Deus que não abandona o ser humano, que se preocupa com ele, que continua... Porque Deus, a justiça de Deus, poderia estar demonstrada se ele tivesse destruído Adão e Eva. Era justo eles terem morrido. Era justo eles terem sido destruídos. Era a consequência das escolhas deles. Exatamente. Mas Deus não é só justo. Até podemos dizer mais. A justiça de Deus baseia-se numa coisa. Baseia-se no seu caráter de amor. Então nós vemos que esta justiça de Deus se transforma em algo que é o plano da salvação. E Cristo é central neste plano e vemos constantemente esse ensino no Antigo Testamento, em todos os rituais do santuário, tudo isso, tudo aponta para Cristo, tudo aponta para Cristo. E quem é que veio a esta terra? Quem é que se fez homem? Foi Cristo. Quem é que teve uma vida plena, uma vida sem pecado possível para ser sacrificada? Foi Cristo, quem morreu por nós, quem ressuscitou, quem está agora a trabalhar por nós, a interceder por nós junto do Pai, quem está a julgar. Então realmente tudo tem a ver com Cristo. Tudo tem a ver com este Deus de amor que realmente procura ser próximo de nós e que procurou e fez, não é? Esta obra tremenda da salvação. Isto é um mistério. Por isso é que eu acho que Paulo fala do mistério também. Porque nós nunca vamos conseguir compreender. Nunca vamos conseguir compreender o amor que Deus tem por nós e aquilo que verdadeiramente significa este plano da salvação. Sim. Logo a seguir a isso nós vemos essa oração poderosa que Paulo ele faz, não é? Uhum. Com vários pontos muito importantes que fomos vendo ao longo de todos estes episódios. E depois passa-nos para o capítulo 2, Uhum. onde ele começa o versículo 1 a dizer: e ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quer dizer que
que ele veio onde nós estávamos, não é? Ele planeou ir ao nosso encontro e ele veio nos resgatar. É curioso ver aqui a palavra mortos. Acho que é algo muito forte, muito... acho que Conotativo. a conotação que nós damos à morte é algo tão negativo para nós que eu acho que Deus inspirou Paulo a escrever assim, não é? Para nos chocar, não é? Diz que nós estávamos mortos. Nós, como criaturas que somos, sentimos vida, temos o sangue a correr-nos nas veias, mas na verdade diz mesmo, não é, que a nossa condição sem Deus é de mortos, é de pessoas sem vida, sem esperança, não é? E é isto que é o pecado, é isso que é os nossos delitos levam-nos a este estado de morte, não é? E nós vemos como Paulo traça aqui a nossa condição de pecadores. Ele diz, olha, nós estamos mortos em pecado. Claro que não é uma morte literal, É espiritual. é uma morte espiritual. Sim. E ele acaba por nos apresentar até razões internas e externas, não é? Ele diz, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Quer dizer que externamente existem coisas que naturalmente nos afastam de Deus. Exatamente. Depois, internamente, temos a inclinação da nossa carne e temos também a vontade da carne e dos pensamentos. Exatamente, exatamente. Nós vemos como nós sem Cristo somos isto. Estamos entregues a nós próprios, estamos entregues à nossa tendência pecaminosa e a própria Bíblia também o diz, não é? Olha, não há nada de bom no ser humano. Esta é a nossa condição. Nós sem Deus estamos presos ao pecado, estamos mortos, estamos numa condição deplorável. Mas é curioso porque Paulo não se limita a dizer isto, não é? Exato. Paulo até no início ele diz, olha, ele vos deu vida, ele já dá aqui uma pista daquilo que ele vai falar, Exatamente. não é? Porque apesar da nossa condição, ele vai fazer algo mais, não é? Por nós. E é aqui que nós encontramos o versículo 5 que nos diz, estando nós mortos em nossos delitos, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Exatamente. Nós vemos aqui que parte de Deus, não é? Toda esta busca pelo ser humano, não é? Apesar da nossa condição, apesar da nossa realidade, vem-nos dizer, olha, mas Deus quer fazer algo em nós. E nós precisamos de pensar exatamente aquilo que Deus fez. Ele veio-nos trazer a salvação. Veio-nos oferecer a salvação através de uma palavra que tu leste agora, que é a graça. Ok? Se nós vamos aos versículos 8 e 9, não é? Sim. São dos textos mais bonitos que nós podemos encontrar na Bíblia. Diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. A nossa tendência, na nossa mente, não cabe a possibilidade de nós recebermos algo vindo da graça. Porque nós estamos habituados no nosso dia-a-dia, na nossa experiência de vida, olha, se nós queremos ter alguém que seja nosso amigo, nós também temos de ser amigo dessa pessoa, senão essa pessoa vira costas e vai embora. Se nós queremos ter uma boa casa, nós temos que trabalhar, temos que traçar um projeto de vida para nós podermos construir uma boa casa. Se nós queremos o que quer que seja, há uma causa. Há algo que eu tenho que fazer para alcançar. E isso acaba por se refletir muitas vezes na nossa vida espiritual. Essa realidade do nosso mundo, do nosso dia-a-dia, nós, de maneira inconsciente, nós levámos-la para a nossa vida espiritual. Porque é muito difícil para nós compreendermos a graça. O Deus dar-nos algo sem nós termos que fazer nada. Nós só temos que receber. E às vezes a nossa tendência é pensar, olha, não, eu vou guardar os 10 mandamentos que é para um dia estar no céu. Mas a verdade não é isto que este texto diz. Não. Diz claramente, pela graça, não é? E aqui há um desafio entre os cristãos que é de compreender, então, se é pela graça, eu não tenho que fazer nada por isso. Ou então, se é pela graça,
eu também tenho que fazer alguma coisa para merecer essa graça, não é? É difícil encontrar um equilíbrio dentro do pensamento cristão sobre então como é que é viver estas obras e a graça, não é? Nós podíamos dizer isto de uma forma simples, podíamos dizer simplesmente que devemos fazer as coisas não porque queremos obter a graça, mas queremos, porque nós fomos salvos, viver e fazer as coisas porque Cristo habita em nós. Mas não deixa de existir na prática, não é? Estamos no plano teórico, no plano prático, nós vemos que essa luta, ela continua a existir. Parece que nós queremos, apesar de Cristo ter feito tudo, parece que aquilo que Cristo fez não é suficiente. E vemos às vezes extremos dentro das igrejas. Ou seja, aquelas pessoas que são zelosas, mas às vezes zelosas sem sabedoria. Ou seja, que vão até um extremo que não é o extremo de Deus. E acho que é aqui que Paulo vem referir, porque tanto os gentios como os próprios judeus, eles tinham as suas obras para a salvação. Ele diz, olha, enganam-se, não é nem por um nem por outro. É por aquilo que foram as obras, mas não as vossas. É as de Cristo. Exatamente. E vemos aqui, da outra parte, ele a dizer, isto não vem de vós. É um dom. E nós temos essa dificuldade, como referias há pouco, de receber. Parece que ficamos sempre a dever algo a alguém, então temos que fazer alguma coisa por... Eu acho que nós devemos deixar, e Paulo procura fazer isto aqui, também no versículo 10, ajuda-nos a entender um bocado as coisas. Infelizmente, nós realmente, como estavas a dizer, nós vivemos numa época, numa realidade de extremos, não é? Cada vez mais a nível político, a nível ideológico, nós vemos que as pessoas estão a afastar umas das outras. É uma tendência natural do ser humano e às vezes nós também encontramos isso na igreja, como estávamos a falar, não é? De que ora a graça é tudo, então nós dá igual, podemos fazer o que nós quisermos, não é? Ora, por um lado, não, nós temos que fazer as coisas de maneira certa, não é? Nós temos que entender, por mais difícil que seja, de que a salvação vem por Deus, que as nossas obras não têm a ver com a nossa salvação, no sentido de alcançar essa salvação, não é? Mas não quer dizer que nós devemos ver sem obras. Tanto que no versículo 10, se nós virmos, diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Tem tudo a ver com aquilo que Deus quer fazer connosco. O grande objetivo de Deus, o principal, é a salvação. Ok? Essa é a garantia que Deus quer ter. É que nós estamos salvos. Nós vemos, por exemplo, a preocupação de Deus, de Jesus no momento da sua morte, ter aquele diálogo com o ladrão da cruz. Aquele homem não pôde sequer fazer boas obras. A única coisa que ele fez de bom foi aceitar a Cristo. Foi reconhecer que Cristo era o seu Salvador. Aqui vemos a graça na sua plenitude. Apesar da vida errada que ele teve, apesar de todos os problemas que ele viveu, apesar da sua história, naquele momento, quando ele reconhece e pede para Jesus o aceitar, Jesus o aceita. Ele diz, hoje mesmo tio estarás comigo no paraíso. Exatamente. Ele tem a garantia, quem me dera a mim sentir essa certeza de que Deus o salva naquele momento. E claro que ele depois não tem o resto, mas eu que estou vivo, eu que aceito a Cristo e continuo vivo, Deus quer transformar a nossa vida. E aqui se no capítulo 2 nós vemos Paulo iniciar sobre o nosso estado sem Deus, estado de mortos, estado de pecado, estado de afastamento de Deus, nós vemos que em Deus nós podemos ser pessoas diferentes, não é? Porque nós somos feitos em Cristo, nós somos recriados, podemos dizer assim, não é? Nós somos criados em Cristo para as boas obras. Nós renascemos, até inclui aqui basicamente o batismo, não é? Mas nós que estamos mortos no pecado, quando vivemos em Cristo, quando passamos a viver, nós vivemos para a boa obra. Não é para nós ficarmos iguais. Não é para nós continuarmos mortos. Não é para nós continuarmos a fazer as coisas erradas e não a obedecer a Deus. Não. Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O convite que Deus faz é nesta novidade de vida, de andarmos com Ele, de cada vez mais o nosso caráter e a nossa vida se assemelhar a Ele. Não é?
Quer dizer que o convite a nós entrarmos dentro do seu plano, não é? Uhum. Ele diz que nos tinha preparado para que nós já andássemos nelas. E é isso que nós vamos acabar de ver no restante do capítulo, essa ligação depois que existe em Cristo, uma ligação vertical de todos os povos Exatamente. e horizontal, quer seja entre gentios e próprios judeus, e ele vem nos mostrar que tudo isto tem um fundamento, porque no versículo 18 ele começa a dizer, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para um santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Quer dizer que, nessa medida em que nós acolhemos aquilo que Cristo fez por nós, que nós somos tornados parte da família de Deus, onde nós fazemos parte não só de uma família, mas nós somos convidados a viver essa família. Ele diz que a igreja ela acaba por ser edificada sobre aquilo que é o fundamento dos profetas, dos apóstolos, e nós somos convidados a olhar para esse Cristo que é a pedra angular. É dele e a partir dele que tudo nasce e tudo se organiza. É mais uma vez Paulo a pôr Cristo no centro. É pôr Cristo no centro. Tal como vimos no capítulo 1, que todas as coisas convergiam para Deus, aqui todas as coisas convergiam para Cristo, aqui nós vemos Cristo apresentado como uma pedra angular e a razão para haver esta família. E a ligação que existe em nós não tem a ver com a nossa cultura, não tem a ver com a nossa... Aliás, muito pelo contrário, não é? Exatamente. Todas essas coisas nos afastam. As nossas culturas são diferentes, então afastam-nos. A nossa maneira de pensar é diferente, por isso afasta-nos. A nossa maneira de pensar, tudo isso causa divisão. E nós vemos que havia até na igreja primitiva estes problemas, tal como existem hoje. A nossa natureza leva-nos a afastar-nos uns dos outros. Mas Cristo procura a unidade, não é? Claro. Deus procura trazer esta centralidade. Nós em Cristo estamos unidos. Fala nestes versículos que tu leste, como fala no versículo 13 também. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. No fundo, e este é um exemplo que já ouvi várias vezes, mas acho que é um exemplo muito bom, não é? A roda da bicicleta tem os aros, que quanto mais afastados estão do centro, mais separados estão entre si. Mas quando nós nos aproximamos do centro, os aros vão ficando cada vez mais próximos. Da mesma maneira que quando cada ser humano se aproxima de Cristo, nós vemos que como a transformação de Deus é em todos, então essa transformação está-nos a aproximar. Está-nos a aproximar não só a Cristo, mas também uns aos outros, não é? E o objetivo de Deus para a Igreja, não é? Porque é este um dos pontos principais também que fala este livro. O objetivo de Deus para a Igreja é que haja esta unidade, aqui, apesar da diversidade. Não é? E aqui que surge o capítulo 3. Eu peço desculpa, que Paulo parece que tem uma revelação especial da parte de Deus e um ministério para chamar os gentios a unirem-se a um povo diferente do que era o judaísmo, a criarem aquilo que era a igreja. E encontramos no versículo 10 a dizer-nos para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quer isso dizer que, neste plano, para unificar em Cristo todas as coisas, Deus aponta a Igreja. A Igreja, às vezes, nós podemos ouvir pessoas, principalmente depois do Covid, e porque houve tivemos que fechar as igrejas, as pessoas passaram a viver a sua vida religiosa mais de maneira individual, mais sozinhas, mas a Igreja tem um papel tremendo na vida do cristão. Nós somos dependentes da Igreja, ok? E isto é plano de Deus, ok? A Igreja é um plano, faz parte, podemos dizer assim, deste plano maravilhoso que Deus tem para nós. Deus procura nos guiar, procura nos proteger, procura nos transformar, dar uma vida nova, e a Igreja é uma das ferramentas nesse plano, ok? Para que isso aconteça na nossa vida.
Nós temos que entender que o plano de Deus é que nós vivamos em comunidade. Somos diferentes, com muita diversidade, maneira de pensar diferente, até sobre assuntos espirituais. Às vezes devemos ter abertura para termos opiniões diferentes. Isso seria muito importante, e acho que é das coisas mais bonitas que há. Porquê? Porque demonstra que o amor de Deus é superior a essas diferenças. Ok? O amor que está dentro de nós. E Deus tem esta preocupação de trazer este apoio para o ser humano que é a Igreja, não é? É curioso, Paulo, que se nós repararmos o capítulo 1, ele termina a dizer: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, ele o deu à Igreja. Capítulo 2, nós vemos essa ligação que ele faz da Igreja, não é? Sob a pedra angular que é Cristo, edificado sob o fundamento dos apóstolos e profetas. No capítulo 3, nós vemos aqui que é pela Igreja que a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida por todo o universo. E este capítulo 3, ele termina dizendo: a ele seja a glória na Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. E aqui nós avançamos para o capítulo 4, onde nós vemos Paulo a falar-nos deste percurso que é o cristão, não é? Aqui estamos a falar para os Efésios, os cristãos que estavam a começar a viver o cristianismo nesta igreja emergente. Nós vemos Deus, através de Paulo, a trazer um chamado, a um modo de viver, mas sobretudo esse modo de viver do cristão não é um modo de viver individual, é um viver dentro de uma comunidade, dentro de uma família. Nós no capítulo 4, na verdade, nós encontramos essas duas vertentes do cristão, podemos dizer assim, não é? Uma num sentido mais individual, na transformação do nosso ser, mas também dentro desta comunidade, não é? Nós vemos realmente aqui Deus a fazer um chamado a esta unidade, Deus a descrever que esta transformação que quer fazer em nós é coletiva também. Deus simplesmente não espera que nós vivamos a nossa fé de maneira individual, mas nós que sejamos unidos na Igreja, não é? Do versículo 1 ao 3, não é? Nós vemos que é uma idealização, não é? É quando nós olhamos e pensamos, bem, isto parece impossível, porque diz, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, e esforçando-se diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, não é? Parece que é impossível para o ser humano, e é impossível para o ser humano. E este ideal que Deus traz para a Igreja, tal como o ideal que Deus traz para a nossa vida individual, é um ideal. É algo que até nos pode soar impossível, mas que é assustar. E quando nós olhamos para a nossa realidade individual e às vezes olhamos para a realidade também na nossa Igreja, nós podemos pensar, bem, ainda temos uma grande caminhada para andar, não é? Mas este é o desafio. Este é o chamado que Paulo e que Deus está a fazer através de Paulo neste sentido, não é? À Igreja, para que haja unidade, ok? Para que, diz mesmo, e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores, ou seja, todos diferentes, todos com funções diferentes, não é? É apresentado aqui, mas diz, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, todo este trabalho, que cada um tem a sua função diferente, trabalha para o mesmo objetivo. Não é que todos tenhamos que fazer a mesma coisa. Não é que todos tenhamos que pensar da mesma maneira. Não é que todos tenhamos que adorar a Deus exatamente igual. Não, é nas nossas diferenças estamos todos a trabalhar para o mesmo. E é curioso porque este aperfeiçoamento que fala aqui só é possível por o trabalho desta unidade, deste grupo que é a Igreja, ok? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço para a edificação do corpo de Cristo, que é o quê? Que é a Igreja, não é? Claro. Daí a importância de quando Paulo ele abre este capítulo 4, ele começa, que é a segunda metade deste livro, não é? Ele começa com o rogo. Eu rogo, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis do modo digno da vocação que fostes chamados. Quer dizer que é um apelo individual a cada um. Cada um a tomar o seu papel, o seu local dentro do corpo.
E é curioso, estavas a ler o versículo 11 e o 12, e ele mesmo concedeu cada um com um papel específico, uma função específica no corpo. E repara que a maior dificuldade que encontramos às vezes no corpo é quando uma parte do corpo quer fazer a outra parte do corpo. problema, ou sim. uma parte acha que é inferior ou que não está a fazer o seu papel porque está num lugar diferente. E aqui vemos que ao Deus ele concedeu, ele diz, ele mesmo concedeu. Quer dizer que não sou eu que tenho que querer escolher o local que eu tenho a desempenhar dentro da obra de Deus, não sou eu que devo fazer a escolha do papel que eu tenho a desempenhar, do cargo até numa igreja ou da função que eu tenho a desenvolver, mas é Deus que o coloca. Ele diz que o coloca para quê? Versículo 12. Para o aperfeiçoamento dos santos. Quer dizer que quando eu tenho um chamado da parte de Deus, é claro que é para eu servir. Mas quando Deus ele me chama, não é porque eu sou melhor do que os outros. Exatamente. Não é porque eu tenho mais qualificações académicas ou porque sou mais bonito ou porque eu até falo melhor. Quando Deus me chama, em primeiro lugar ele visa o meu aperfeiçoamento. E através da medida em que eu permito que Deus ele me transforme, ele vai me tornar num canal de bênção para os outros. Exatamente. E é isso que ele diz logo a seguir. Porque com vista já ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. De forma a quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos, em conjunto, cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. E é curioso que depois, apesar de tudo isto, parece que Deus tem toda esta intenção. Mas parece que esta unidade ela vai sendo comprometida. É isso que, de alguma forma, a partir do versículo 14, ele nos faz, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por um vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Exatamente. Nós, muitas vezes, nós somos levados neste vento, não é? Como meninos, e quase que andamos sem rumo, não é? Mas é curioso porque aqui permitam-me também fazer esta analogia, porque um menino é muito fácil ele se perder, ou algo frágil sozinho é muito fácil o vento vergar e o levar e tudo mais. Mas quando há um corpo de meninos, quando há um corpo de pessoas, o vento vem e eles próprios se protegem uns aos outros, não é? E acho que isto é importante, e nós que já não somos meninos, porque o chamado não é nós ficarmos meninos para sempre, não é? Muito pelo contrário, não é? É crescer, é passarmos a comer alimento sólido, é passarmos cada vez mais a estar mais seguros na palavra de Deus. E depois também vem a importância também da igreja, porque se nós que estamos fortes, se nós que estamos com Deus ao nosso lado, nós temos uma obrigação para com o nosso irmão. E esta é a unidade que Cristo procura no fundo. Este é o ideal, é que nós nos preocupemos e nos cuidemos dentro daquilo que é a Igreja de Deus, não é? Exato, exato. E através do capítulo 4, e curiosamente o último episódio que tive contigo, nós abordamos o restante, não andar como os outros que não são cristãos já andam, não viver da mesma maneira, mas viver como Cristo nos ensinou, ou seja, sermos imitadores de Cristo. Exatamente, ser uma nova criatura, exatamente, exato. Ser um novo homem, procurar sempre seguir a vontade de Deus e permitir que a transformação pelo Espírito Santo aconteça na nossa vida. Que não apenas deixemos de fazer aquilo que estava errado, mas substituamos por aquilo que está certo. Ou seja, e é curioso que o capítulo 5 ele arranca a dizer sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E andai em amor como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E o que é curioso é que, a partir desta abertura, ao nos convidarmos a sermos imitadores de Deus, andar em amor, ele vai-nos também trazer aquilo que é a descrição daquilo que são as obras das trevas para com o fruto da luz. Ou seja, ele faz toda uma comparação daquilo que antes éramos, antes de termos aceito a Cristo, mas que agora, ao termos aceito a Cristo, nós temos que agir de uma forma diferente. Exatamente. Tem a ver com o acordar desta morte que já fala anteriormente, não é? Que falámos ainda agora no capítulo 4, não é? 4 não. É um dos capítulos que nós vimos que apresenta a questão da morte, de nós estarmos mortos, não é?
É o capítulo 2. E do capítulo 2, Versículo obrigado. 1. Sim. E aqui fala novamente sobre isso, não é? Um chamado a acordar da morte espiritual, não é? Cristo quer nos dar vida, quer iluminar. Ele faz toda esta descrição realmente daquilo que nós somos sem Ele, não é? A comparação com os maus, aqueles que procuram os seus próprios prazeres e tudo mais, mas para dizer o quê? Para dizer que Deus quer fazer algo em nós, que Cristo quer fazer algo em nós, quer nos transformar para uma vida plena, para uma vida diferente. E ser cristão é exatamente isto. Mais do que nós buscarmos o caminho, mais do que nós tentar saber para onde devemos seguir, aquilo que nós devemos buscar é Cristo para que Ele faça isso em nós. Para que permitir que Cristo nos indique qual o caminho que nós devemos seguir. E agora é importante nós compreendermos que esta transformação e este despertar não é para uma pequena parte da nossa vida. Não é só para a nossa vida religiosa quando nós vamos à igreja ao sábado de manhã. Esta transformação que Deus quer fazer em nós é plena, é em todas as áreas da nossa vida. Nós vemos que Deus quer transformar a nossa vida espiritual? Sim, quer. Deus quer transformar a nossa vida profissional, a nossa vida dos nossos relacionamentos, a maneira como eu lido com as pessoas, todas as áreas da nossa vida, Deus quer transformar. E este capítulo até vem falar talvez de uma das áreas mais importantes da nossa vida, que é o casamento, que Deus faz um chamado. Deus faz o chamado para termos um casamento diferente. Eu gosto da maneira como neste capítulo diz-nos no versículo 21, não é? Diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nós devemos nos sujeitar uns aos outros, mesmo dentro do nosso casamento, dentro dos nossos relacionamentos, até de maneira geral. Nós devemos nos sujeitar, devemos nos submeter uns aos outros, para que quê? Para que realmente nós nos possamos suportar, e é este chamado, esta transformação de vida, deixar de estar centrados no eu, naquilo que nós queremos, para estar centrado nas outras pessoas. Por isso é que Deus diz para as mulheres se submeter aos seus maridos, que se nós não entendermos isto bem, parece algo negativo, mas não é. Porque tem a ver com isso de sujeitar-nos uns aos outros, não é? Esse chamado de Deus. E depois Deus diz, olha, ao marido, ama a tua mulher. Porque quando nós amamos, nós vamos sujeitar-nos à outra pessoa, não é? No fundo está aqui a dizer a mesma coisa tanto a um como ao outro, não é? E é maravilhoso ver que a preocupação de que Deus tem por nós é tão grande que quer afetar todas essas áreas da vida do ser humano. Ele começa na igreja, não é? Essa mudança, esse despertar da morte, para passar da igreja para o casal. Quer dizer que se há uma mudança na minha vida com Deus, entre eu como marido ou alguém como uma esposa, a primeira forma onde se vai ver vai ser dentro do casal. Claro. E vai haver uma união no casal. Podemos dizer que é a nossa primeira igreja também. É a nossa primeira igreja. E é curioso porque ao falar do casal imediatamente passa para os filhos. E diz para nós não, para os filhos obedecerem aos pais, mas para os pais também não provocar os filhos. Exatamente. E dos filhos, é curioso porque passa da igreja, marido e esposa e marido passa para os filhos e pais, e depois de filhos e pais passa para com os patrões e os empregados. É verdade. Quer dizer que ao haver uma mudança na minha vida com Cristo, ao ser imitador de Cristo, não só eu vou mudar, mas o mundo à minha volta vai mudar também. Já reparaste o que é que aconteceria se cada cristão colocasse em prática, na verdade, isso? Ou seja, ser essa diferença na sua casa, ser essa diferença para com a sua esposa, os seus filhos, ser essa diferença para com a sociedade, no seu trabalho, no local onde se encontrasse. Vivíamos realmente um mundo totalmente diferente. Mas eu também gostaria de realçar uma coisa, agora que também o nosso tempo está quase a terminar, não é? Estamos na reta final. Na reta final, é que existe esta mensagem clara de Paulo, que é Cristo, não é? Nós fizemos esta revisão muito rápida e muito longe de aprofundarmos todos os assuntos que aqui fala, não é? Mas nós vemos como constantemente, capítulo atrás de capítulo, Paulo aponta para algo. Para Cristo. Para Cristo. Tudo converge Tudo para ele. converge, voltando ao primeiro capítulo, não é? Tudo converge para Cristo. E nós, no fundo, que somos conhecidos por esse nome também, que é Cristo, somos cristãos,
às vezes nós caímos no erro de esquecer que isso é o mais importante. Às vezes nós importamos-nos tanto com o floreado, importamos-nos tanto com as pequenas coisas que depois estão à volta, que são importantes, atenção, mas esquecemos que perdemos o foco, o objetivo principal. E Paulo aqui, capítulo atrás de capítulo, em todos os assuntos que fala, não é? Porque neste livro nós vemos como Paulo trata diferentes, aborda diferentes assuntos, fala da redenção, fala da transformação, fala da unidade, fala da vida do casal, fala da vida do trabalho, fala de tudo isto, mas constantemente aponta para Cristo como sendo o centro. Aponta para Cristo como sendo a causa de todas as coisas. E aqui está algo que nós devemos entender e viver na nossa vida. Porque quando nós compreendemos que, no fundo, a Bíblia, e especialmente aqui em Efésios, que é o livro que nós temos estado a estudar ao longo destas semanas, não é? Nós vemos que que Cristo é apresentado como esta solução para a nossa vida, como a causa de todas as coisas, como aquilo que deveria ser a nossa grande prioridade. E talvez tirar um bocadinho de importância às outras coisas para falar constantemente desta pessoa que veio a este mundo, que viveu, que nos deu o exemplo e que, apesar de ter sido morto, ressuscitou e apesar de estar no céu, continua a trabalhar para a nossa transformação. Para a nossa salvação. Para a nossa salvação. Esse é o objetivo final de Cristo, não é? Cada um de nós que estamos aqui, cada um de nós que está nas suas casas, nos carros, onde for a ouvir-nos ou a ver-nos, que Cristo quer fazer isto em nós, quer nos dar salvação e quer fazer de nós pessoas melhores também. Não é? Ao terminarmos não só este episódio, mas esta temporada também, é-nos deixado este repto de focarmos-nos em Cristo, naquilo que Ele fez por nós. Focarmos no propósito que Ele tem para a nossa vida, nos seus planos e recordar-nos que existe algo muito especial, algo muito importante a desenvolvermos na nossa vida. Está na altura, se calhar, de tomarmos decisões, está na altura, se calhar, de fazermos escolhas. E permita-me, ao terminar esta temporada, ela terminar com os últimos versículos desta carta de Paulo aos Efésios. Versículo 23 e 24, que diz: que a paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo.